Começando, pronto, gravando. Obrigado, tá? Então vamos lá. Então, falar a primeira coisa, falar de equação do segundo grau. Primeira coisa, então, a gente vai falar de equação do segundo grau. Como é que é a equação do segundo grau? A equação do segundo grau ela tem aquela carinha clássica que vocês estão acostumados, que é a seguinte. Ela aparece como sendo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Diferente da função do... Vocês estão chegando aqui? A letra está no tamanho bom? Seguir aquele padrão de quem cala consciente aí. Diferente da equação do primeiro grau, onde a gente tem dois coeficientes, lá na equação do primeiro grau, vocês vão lembrar, eu tenho ax mais b igual a zero. Esse tem um nome chamado coeficiente linear e esse tem um nome chamado coeficiente, desculpa, o contrário, né? A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear, certo? Aqui os coeficientes A, B e C não tem nome, tá? São só coeficientes, certo? Qual a relação entre esse A e esse A aqui? Nenhuma, absolutamente nenhuma. É só um nome que a gente dá às constantes, aos valores multiplicando, tá? Então vamos tentar relembrar isso aí. Eu tenho aqui o seguinte, vou pegar uma equação clássica, uma equação de segundo grau qualquer aqui, x ao quadrado mais, vou fazer menos 5x mais 6 igual a zero. Nessa equação, o A é o elemento que multiplica o x ao quadrado. Quem está multiplicando o x ao quadrado? O x ao quadrado está aqui, não tem nada com ele. Na verdade, é como se tivesse o 1 escondido aqui. Então, A é 1, certo? B é o elemento que multiplica o x. Então, quem está multiplicando o x é o... Eu tinha colocado 5, mas está errado. É o menos 5. Ficou feio mesmo. Espera aí que chegou alguém aqui na reunião. Permitir entrada. Voltando aqui, então. B é o menos 5. E, por último, C é igual a 6, certo? Existe uma formulinha clássica para resolver isso aí. Vocês já devem ter ouvido falar nessa formulinha. Eu vou só copiar ela aqui e vou colar no meu quadro, certo? Para a gente usar. Essa aqui é a fórmula da equação do segundo grau para resolver. Observe que eu tenho dois valores aqui, tá? Eu tenho o valor para o discriminante igual a positivo e 1 para o negativo, certo? Então, e esse elemento aqui, esse cara que está dentro da raiz aqui, a gente chama de delta, letra grega delta, que é um triângulo, né? Então a gente chama ele de discriminante. Vou calcular o delta, então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pego o delta e substitui. B é o menos 5, então, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6, certo? Menos 5 ao quadrado, o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Menos 5 vezes menos 5 vai dar 25, certo? Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. 24. Isso aqui é igual a 1. Calculando, então, o valor de x, eu tenho menos da fórmula aqui, ó, menos b, que é menos 5, então vou botar um parênteses para os dois sinais de menos ficarem separados, mais ou menos da fórmula, certo?
raiz quadrada de 1, isso tudo dividido por 2 vezes A. Ok? Opa, peraí, 2 vezes A, né? O A eu já sei quem é, o A vale 1, certo? Então, eu tenho x é igual, menos com menos, mais ou menos da fórmula. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Daqui, eu vou abrir as duas expressões, um com mais e um com menos. Então, eu vou ter 5 mais 1 dividido por 2 e 5 menos 1 dividido por 2, certo? Isso é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3, e 4 dividido por 2, que é igual a 2. As raízes são 3 e 2. Ok até aqui ou não? Tudo bem? Vamos lá, o que significa essas raízes, né? Essas raízes são os valores que vão zerar a equação. Como assim? Eu tenho aqui x... A Laila disse que não entendeu. O que não entendeu? Para eu poder entender melhor a dúvida. Espera aí. Deixa eu ver aqui o chat. Não entendi, espera aí. Essa parte da fração. Tá, beleza. Então, vou explicar de novo aqui. Lara, você vai botando aí no chat e o pessoal então, vai me passando informação, se você tiver sem o microfone, tá? Então, vamos lá. De novo, aqui, esse aqui é o formato geral da equação de segundo grau. Eu vou ter uma variável, né, um x ao quadrado, a variável é um termo independente. Então, eu tenho um número multiplicando x ao quadrado, um número multiplicando x e um termo sem nenhuma variável junto. Eu peguei aqui como exemplo x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E eu quero resolver. Para ser equação, sempre vai ter que ser igual a 0, tá? Então, a equação é resolver algo igual a 0. A fórmula é essa aqui. Vou dar uma limpada nela aqui. A fórmula é essa aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir os valores de A, de B e de C na fórmula, né? Aqui eu tenho A, B, aqui para usar, B, A, C e A, certo? Então vamos substituir. Tem um elemento aqui dentro da raiz quadrada que a gente chama de delta. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituindo, B é menos 5, então a gente vou tirar o B e vou colocar o menos 5, tá aqui. Menos 4, que é da fórmula, vezes A, tá aqui, né, que é 1, vezes C, que é 6, tá aqui, né? E aí eu faço a conta. Menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 dá menos 24, subtraindo aqui, sobra 1. A fórmula, então, se resolve como? Menos B. Então, menos da fórmula, aqui, B, que é menos 5, tá aqui, né? Menos da fórmula e menos B. Para não ficar menos com menos juntos, sem nada, a gente separa ele com um parênteses, ok? Mais ou menos, sempre tem que ter esse mais ou menos aqui, significa que eu vou abrir em duas partes, uma mais e uma menos, certo? Então, mais ou menos, raiz quadrada de 1. Isso tudo dividido por 2 vezes A. Então, 2 vezes 1. Fazendo a continha, né? Menos com menos aqui dá mais 5. Raiz quadrada de 1, tá aqui, e 2 vezes 1, 2. E o mais ou menos, que eu não posso esquecer aqui, o mais ou menos, tá? Aqui eu vou separar a conta em duas. Uma para o mais e outra para o menos, ok? Uma aqui para o mais e outra para o menos, porque são duas respostas.
certo? 5 mais 1 vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 3 e 4, 2 são as raízes dessa equação, né? É a resolução dessa equação. Melhorou, Laila? Tá melhor aí? Entendimento? Ok. Vamos continuar então. Como eu disse, o valor 3 e 2 foram calculados para, entre aspas, aí, zerar a equação, ou seja, as raízes da equação. As raízes também são chamadas de zeros da equação. Por que zeros? Porque a gente iguala a equação sempre a zero. Isso é que é resolver a equação, tá? Então, tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, certo? As raízes eu já calculei, então tenho que x' é 2, x, duas linhas, é 3. O que que eu espero? Olha só, se eu pegar o 2 e colocar no x, vai dar... Olha o que que vai acontecer. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Eu peguei o 2, repara, e coloquei no lugar do x. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, menos 10. Mais 6. 4 menos 10 com mais 6, isso tem que dar 0, né? É claro que tinha que dar 0, porque isso é que é resolver a equação. Eu estou procurando os valores que eu coloco no lugar do x, que a expressão vai dar 0. É isso que é resolver a equação. A mesma coisa você pode fazer aqui para o 3. Então, eu tenho 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Quem não acredita em mim, né, faz a conta aí. 9, que é o 3 ao quadrado, 3, 5 vezes 3, 15, mais 6, isso vai dar 0. Peraí que chegou gente aqui na sala. Ok? Até aqui? Beleza, então isso aqui é o cálculo das raízes. Isso aqui a gente chama de raízes. Raízes. Ô, professor, Oi. qualquer número que eu colocar nessa fórmula, não sei se é uma fórmula, né? Nessa fração aqui, nessa função, ela vai dar zero? Não, qual? Aqui você está falando? Nesse 5x? É, né? Nesse a vezes x ao quadrado mais b vezes Não, x. não, não, não. Veja bem. Essa fórmula aqui, essa fórmula aqui, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada dessa expressãozinha aqui, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso tudo dividido por 2, isso aqui é uma fórmula para resolver equação de segundo grau, chamado no Brasil de fórmula de Bhaskara. Só no Brasil que existe o Bhaskara, tá? Isso foi um nome fictício aí que colou. Mas, sim, fórmula de equação de segundo grau. Ela serve para resolver equação de segundo grau. Só, essa fórmula é só para isso, né? Uhum. Como está aqui na nossa apostilinha, ó. Fórmula da resolução de segundo grau. Está aqui a fórmula, tá? Também chamada de fórmula de Bhaskara, certo? E aí essa expressão que está dentro da raiz aqui, o b ao quadrado menos 4ac, esse valor aqui, é chamado de discriminante. A gente dá a letra grega delta, que é esse triângulo para ele aqui, chama delta, o valor de delta. Tá? Porque depois, mais para frente, ele vai ter uma função, vai ter um objetivo para ele. Tá? Por exemplo, vamos fazer mais um exemplo aqui? Vou pegar aqui, vamos fazer mais um exemplo. Vou limpar isso aqui tudo. Né? Vou colocar um exemplo aqui. Então, tem um exemplinho aqui. Mais um exemplo. Não era isso que eu queria, não. Só botar aqui, ó. Exemplo. Quem é
o valor de A nessa equação? Quando eu digo A, eu estou dizendo o número que multiplica o x ao quadrado. Quem é o valor de A aqui? 3. 3. Quem é o valor de B? O número que multiplica o x? Menos 7. Atenção. Menos 7. Ok? Cuidado, isso é importante, tá? Esse menos engana a galera aí. E o C? C é o número que está sozinho. C é igual a 2. Eu poderia jogar tudo aqui direto na fórmula. Eu calculo delta separado porque eu acho que organiza mais as contas, tá? Então, vou colocar aqui no cantinho. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos começar calculando delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado, então, menos 7. Como tem um menos, eu vou botar entre parênteses, ao quadrado, menos 4 da fórmula. Olha a fórmula, 4 aqui. Vocês veem meu mouse? Não, né? Só quando eu escrevo. Aham. 3, que é o A, e o C, que é o 2, certo? Vou apagar aqui. Menos 7 ao quadrado, o que é menos 7 ao quadrado? Aqui por desencargo de consciência, vamos fazer uma mini revisãozinha de potência, só para lembrar um detalhezinho. Menos 7 ao quadrado é a mesma coisa que menos 7 vezes menos 7. Né? Isso é que significa ao quadrado, certo? Menos com menos, mais 7 vezes 7, 49. Então, menos 7 ao quadrado vai dar 49. Menos 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 12 vezes 2, 24. Isso aí, certo? Terminando aqui, o delta, então, vai dar 25. Ok? Calculei o delta. Depois que eu calculei o delta, ó, o delta entra aqui na fórmula do x. Então, vem aqui e calculo o x agora. O x é o quê? Menos b. Então, menos da fórmula. B, que é menos 7. Mais ou menos da fórmula. Raiz quadrada do delta que eu acabei de calcular. Raiz quadrada de 25. Isso tudo sobre 2 vezes A, que é 3. Né? Evoluindo na nossa continha, menos com menos, aqui deu 7, vai dar mais 7, mais ou menos, raiz quadrada de 25. 5. 2 vezes 3, 6. E aqui eu vou abrir mais um parênteses para o meu rascunho. Raiz quadrada de 25. O que é raiz quadrada? Encontrar raiz quadrada é encontrar um número Que multiplicado por ele mesmo. por ele mesmo, perfeito. Um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25. Só tem, quer dizer, tem 2, mas raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? E aí, de novo, vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Qual que é o outro, professor? Oi? Qual que é o outro número multiplicado por ele mesmo, dá 25? Menos 5. Ah, tá. Né? Menos com menos, mais, mais 25. Mas, Professor, oi. tipo, ali você tem que descobrir qual número você poderia supor no X. Você pode supor qualquer um que vai dar, tipo, se eu fazer na minha prova, mais ou menos esse cálculo. Você está falando da raiz quadrada aqui? Não, aí ainda é uma coisa que é óbvio, tipo, só dá pra pôr um número. Mas se eu quiser supor um número e dar certo, você aceitaria? Como? Eu tenho que explicar como eu cheguei naquele número? Eu não entendi ainda. Supor um número aonde? Supor um número no lugar do X, tipo, aquela anterior mesmo que você tinha mostrado. Eu chutar um valor aqui e dar zero? Nossa, mas não vai funcionar isso não. Resolve usando a fórmula. Por que não usar a fórmula? Sei lá, é só pra caso acontecer. Não, chutar um número fica inviável. Esse aqui é um exemplo que fica inviável. Você chutaria 1/3? Não. Pois é. Vamos lá, olha para a resposta agora. Ó,
lembra que a fórmula tem o mais ou menos, né? Então, em algum momento, eu tenho que separar o mais do menos, transformar isso aqui em duas equações, em duas contas, né? Então, agora que eu já simplifiquei, eu vou separar. Eu vou fazer uma com mais e outra com menos. Então, vou ter 7 mais 5 dividido por 6. Não sei porque que eu botei 2. 6. E 7 menos 5 dividido por 6. 7 mais 5 dá 12. Dividido por 6, isso dá 2. 7 menos 5, 2. 2 não dá para dividir por 6, mas dá para simplificar. Se eu dividir por 2, vou até mudar a cor aqui. Se eu dividir por 2, em cima e embaixo, igualzinho para simplificar, eu vou ter o quê? 1 sobre 3. Então, as respostas são 2 e 1/3. Eu dificilmente acreditaria que você vai chutar 1/3. O 2 pode até ser, mas 1/3 é complicado, né? Então, eu fiz mais um exemplo aí, então, de equação. Esse que eu acabei de fazer, ele Ô, está feitinho. professor. Oi. Ah, tá feito aí. Eu ia pedir pra você resolver o, o X duas linhas pra ver se chega a zero. O que eu acabei de fazer, ele está feito aqui, ó, tá vendo? É o mesmo. Eu tirei aqui da postilinha e fiz lá no quadro branco, a mesma coisa. Tudo bem? Ó, tá calculado o delta aqui. Ó, aqui eu indico o valor de A, B e C. Calculado o delta direitinho. Peguei o delta, coloquei aqui dentro da raiz, né? Joguei aqui na fórmula, fiz a continha e ficou mais e menos. E aí eu separei um x com mais e o outro com menos. A solução, então, é 1/3 e 2. São os dois valores. Tudo bem? Eu ia pedir pra você jogar 1/3 naquela fórmula lá de Ah, para tirar, Nash do quadrado. vamos chamar de prova real, É, né? Para verificar. Boa, boa. A questão é, será que eu acertei? Né? Na prática, você consegue verificar isso de maneira muito simples. Basta a gente substituir. O 2 é relativamente simples, mas vamos botar aqui como o colega pediu, 1/3. Fazer a conta com 1/3, para a gente saber se acertou. 3 vezes 1/3 ao quadrado menos 7 vezes 1/3 mais 2. Ok ou não? Tudo bem? Ok. Então, 3 vezes 1/3 ao quadrado, como é que eu elevo uma potência ao quadrado? Eu multiplico, elevo em cima e elevo embaixo. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Aqui, como é que multiplica a fração? Reto em cima e reto embaixo. Como não tem nada embaixo do 7, é como se tivesse 1. Então, 7 dividido... 7 vezes 1, 7. Ok? 1 vezes 3, 3. Mais 2. peraí. Aqui você multiplica com... Não entendi. Vamos voltar então, calma lá. 3 aqui. Vamos lá. Lembrar como é que faz conta com fração. Aqui no meu rascunho, aqui embaixo. Rascunho. O que significa um número ao quadrado? O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Como é que eu multiplico fração reto em cima e reto embaixo? 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Uhum. Até aqui tudo bem. Então, esse aqui está feito. O segundo, eu tenho 7, né? O 7 aqui, 7 aqui. Eu vou riscando e apagando para vocês acompanharem o mouse. Vezes 1/3, certo? Como é que eu multiplico? Reto em cima e reto embaixo. Só que eu não tenho ninguém embaixo do 7. Quando não tem ninguém, é como se tivesse 1, ok? 1. Então, voltando na minha conta aqui, eu tenho 3, aqui dá 1 nono. 1 nono, menos 7 sobre 3. Mais 2. Clareou agora? Uhum. Beleza?
Continuando. Aqui eu vou simplificar o 3 com 9, né? Dividindo por 3, muda a cor. Vou dividir aqui por 3. Vou dividir aqui por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 terço, né? 9 dividido por 3 dá 3. Estou simplificando. 7 terços mais 2. Continuando fração. Ó, subtração de fração com a base igual. Se a base igual, é só pegar, repete a base, não precisa nem tirar o mínimo múltiplo comum, e repete aqui em cima. 1, ficou feio aqui esse 1. 1 menos 7 mais 2. Continuando aqui, 1 menos 7 menos 6. Sobre 3 mais 2. Menos 6 dividido por 3, menos 2. Com mais 2, como esperado, 0. Acreditar em mim agora? Brincadeira, tá? Não, é importante para a gente revisar, entender o processo, revisar essas continhas aqui de fração, que é normal a gente esquecer, tá? Tudo bem ou não? Deu uma clareada? Eu vou deixar vocês fazerem a continha para o 2, que é mais fácil. Certo? Voltando aqui, então, na nossa atividade, tem mais algumas continhas aqui para vocês fazerem. Professor, como é que eu faço para verificar se eu acertei? Pega o valorzinho que você achou e substitui na equação, igual a gente fez aqui. Se você achar 0, você acertou. Ou então você coloca no Wolfram Alpha que ele resolve. Tá? Agora vamos para a função do segundo grau. Qual a diferença de equação para função? A equação, ela é igual a 0. Então, na equação, eu tenho sempre uma expressão do segundo grau igual a 0. Isso é uma equação, certo? Palavra aqui, ó. Equação. O que é uma função? A função, ela remete a uma variável dependendo da outra. Então, eu tenho a variável y dependendo de uma expressão, certo? Tem a variável y dependendo de uma expressão. Então, olha o exemplo aqui. Aqui eu tenho a variável y dependendo dessa expressão. A equação, o que eu faço com uma equação? Resolvo. Pego a fórmula e resolvo. E a função, o que eu faço com ela? Eu investigo as características dela. Tá? É um pouquinho mais complicado. Fatalmente a gente vai resolver ela, mas a função eu investigo as características dela. Essa é a ideia. Como é que é o gráfico, se é para cima, se é para baixo, se tem o valor máximo, se tem o valor mínimo, a gente vai aprender a lidar com isso. Vamos começar com um gráfico muito fácil, que é a função mais simples da função de segundo grau, que é a função x ao quadrado. Vou limpar aqui o meu quadro. Certo? E vou colocar aqui x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Nessa função, quem é o valor de A, B e C? A é o cara que multiplica o x ao quadrado. 1, né? Não tem nada aqui do x ao quadrado, 1. B é o cara que multiplica o x. Ah, mas nem tem x. Se não tem x, é porque eu multipliquei por 0 e ele sumiu. Se é um número independente, sem variável, não tem nada, também não aparece, é 0. Tá? Esses aí seriam os valores. Como é que a gente faz o gráfico de uma função? Faço uma tabelinha de valores, certo? X e y. Marca uns pontos e faz o gráfico. Vou fazer alguns valores aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Só para ilustrar, tá? Menos 2. Se o x for menos 2, quanto é que vale o y? Eu vou ter menos 2 ao quadrado, que é 4. Se o x for menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1.
0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado, de novo, é 4. Então, aqui eu tenho os seguintes pontos. Eu tenho ponto menos 2 e 4, tá? Eu tenho ponto menos 1 e 1, o ponto 0, 0, o ponto 1 e 1, e o ponto 2 e 4. Vou tentar usar aqui uma reguinha para a gente fazer um gráfico. Vou fazer aqui, né? Então, fiz um gráficozinho, uma linhazinha aqui rudimentar. Eu vou começar com os pontos. Vou pegar o ponto mais fácil para mim, que é o ponto 0, 0. Esse ponto aqui, ó. 0, 0 é aqui no meio, né? Então, o gráfico tem que passar por aqui. Depois, vou pegar o ponto 1, 1, que é fácil também. Vou andar uma casinha para cá, uma casinha para cá. O ponto 1, 1 seria uma coisa aqui, ó. 1, 1. Outro ponto, menos 1 e 1. Então, menos 1 e 1. Outro ponto, certo? Tá aqui. O ponto 2 e 4. 2, 1. Vou marcar aqui. 2, 3, 4. 2 e 4. Marcar aqui o pontinho 2 e 4. E, por último, o ponto menos 2 e 4. O gráfico da equação de segundo grau claramente não é uma reta. Não tem como você fazer uma reta ligando esses pontos. Ele é uma parábola, é uma curva chamada parábola. Então ele vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar aqui uma parábola nessa pranchetinha aqui, que é horrível. Isso, tá bonita a minha parábola. Então essa aí seria... Oi? Ficou melhor que a minha no caderno? Mas é difícil desenhar esse negocinho nessa pranchetinha aqui. Não sei como é que o pessoal se vira. Tem umas pranchetinhas melhores. Essa aqui é bem fraquinha minha. Mas está funcionando até agora. Isso que importa. Então a ideia aí é formar essa curva. Aí o que eu posso dizer dessa parábola? Olha, essa parábola ela tem uma parte descendo e tem uma parte subindo. Essa parte, esse buraco aqui que está virado para cima, a gente chama de concavidade. Eu digo que a concavidade está para cima. É como se fosse esse U para cima. Forma um U para cima, tá vendo? Então, eu digo que a concavidade dessa parábola é para cima. E essa parábola tem um ponto de mínimo, que seria esse pontozinho 0, 0 aqui, o menor valor que o y pode ter nessa função. Tá? Y e x. Essa é a ideia, tá? Então, aqui também tem o gráfico da parábola feita aqui num software melhorzinho, né? Tá aqui, os mesmos pontos e feitinho aqui o gráfico da parábola, só que eu queria construir ele junto com vocês, ok? Um elemento importante na parábola é chamado de vértice. O que é o vértice? É esse Vzinho que está aqui. Aqui vocês conseguem ver meu mouse? Não, né? Consigo. Aqui consegue? Beleza. Beleza, então aqui é joia. Então aqui, esse pontinho aqui onde a parábola faz a curva, essa bundinha da parábola aqui onde ela faz a curvinha, esse pontinho é chamado de vértice. Tá? E esse valor do vértice, ele é importante para um monte de coisa. O vértice, por exemplo, ele pode ser o valor mínimo da parábola ou o valor máximo da parábola. Então, para calcular o vértice também tem uma fórmula. Não vou demonstrar a fórmula, é fácil demonstrar, mas não vai dar tempo agora. Mas é bem simples. Então, vou pegar aqui uma parábola, né? Essa parábola aqui, e vou calcular o vértice. O cálculo do vértice, o x do vértice, é obtido... Vou pegar o seguinte, vou pegar essa função, vamos estudar essa função. Vou limpar aqui, limpar a tela. Vou apagar aqui.
Não funciona. Pronto. Por que eu não consigo tirar isso do lugar? Pronto, foi. Tá. Então, nessa função aqui, quem é o valor de A? A vale 1, B vale menos 4 e C vale 3. Vértice, vou colocar aqui, x do vértice. X do vértice é calculado da seguinte maneira. Vou chamar de x com Vzinho aqui. É calculado pela fórmula, tá aqui, vou voltar para vocês verem, por essa fórmula aqui, menos b sobre 2a. Então, vai ser calculado menos b sobre 2a. 2a. Substituindo, então eu tenho o seguinte, menos b, que é 4, então menos 4, menos da fórmula, né, tá aqui, e o menos 4 daqui também entre parênteses, sobre 2 vezes a, que é 1. Então isso aqui vai dar menos com menos mais 4 sobre 2, 2. O x do vértice é 2. Quando eu vou marcar um ponto qualquer, eu preciso de dois elementos, do x e do y. Se eu já tenho o x do vértice, como é que eu acho o y do vértice? Como é que eu obtenho? Olha, igual anteriormente, se eu tenho o valor de x, basta eu colocar na fórmula, né, na função, desculpa, e achar o y. Então, o y do vértice vai ser o x do vértice aplicado lá. X do vértice, menos 4. Professor, tem uma fórmula para o y do vértice? Tem, mas é uma fórmula a menos para a gente se preocupar. Tem uma maneira mais fácil de calcular do que usar a fórmula, que é só substituir na função. Então, eu prefiro usar essa estratégia do que ficar uma fórmula a mais na nossa vida. Eu tenho dificuldade de decorar fórmulas e números, ironicamente, né? Substituindo aqui é 2, substituir o 2 aqui, o 2 aqui, o y do vértice, que eu estou calculando. Então, o y do vértice vai ser 4 menos 8 mais 3, isso vai dar menos 1, certo? Isso aqui é o y do vértice. Então, o vértice vai ser... O vértice vai ser igual a 2 e menos 1. Essa parábola, ela é uma curva, né? Lembrando que ela é uma curva. Ela é uma curva mais ou menos assim. Esse pontinho da curva, então, vai ser o ponto de x igual a 2, 2, e y igual a menos 1. Eu vou ter aqui o x aqui e o y, sei lá, aqui assim mais ou menos, onde aqui vai ser o 2 e aqui vai ser y menos 1. 2 e menos 1. A parábola ia ser uma coisa mais ou menos assim, no meu rascunho. Ok ou não? Ok. Vamos ver aqui como é que se eu tenho aqui o gráfico dessa parábola. Tem aqui o gráfico dessa parábola, né? Então aqui, vamos pegar e vamos fazer o estudo completo dessa função. O que seria o estudo completo? Eu já tenho o vértice. Esse aqui é o vértice. Vértice. E eu vou calcular as raízes. Raízes. Como é que calcula as raízes? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Substituindo aqui, então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é
3. Continha, 4 ao quadrado, 16, menos 3 vezes 4, 12. Isso aqui é igual a 4. Esse é o delta. O x vai ser igual, então, a menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, sobre 2 vezes a, que é 1. Fazendo as continhas, 4 mais ou menos 2 sobre 2. Então, x aqui eu tenho, repetindo, 4 mais ou menos 2, mais ou menos 2 sobre 2. Então, tenho 4 mais 2 sobre 2. Isso vai dar 6 sobre 2, 3. E 4 menos 2, 2. 4 menos 2 sobre 2. Isso aqui vai ser 1. As duas raízes são 3 e 1. Aí, eu vou fazer o seguinte. Chegar um pouquinho para o lado. Se eu fosse fazer o gráfico, como é que seria o meu gráfico? Aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y. As raízes são os pontos onde a equação zera, ou seja, onde o Y é zero. Eu estou aqui em cima do eixo X. Então, tem aqui o ponto 1, 2 e 3. Então, eu estou passando por esse... Vou marcar aqui, ó, os pontos das raízes 1 e 3. Aqui em cima do eixo X, tá? Aqui está o eixo Y. E tem o vértice, que é onde a parábola faz a curvinha, que é 2. Vou mudar aqui a cor. 2 e menos 1, que vai ser esse ponto aqui, ó. 2 e menos 1. Esse aqui é o vértice, onde faz a curvinha. A parábola vai passar aqui no x igual a 0, que é o ponto 3, que eu estou vendo ali. Depois eu explico melhor, próxima aula. E aí a parábola vai ter esta cara... peraí, que tá difícil aqui. A parábola vai ter essa cara aqui, ó. Tá. Vamos lá, calma. Vou conseguir. Nossa, é isso aí, né? A parábola tem essa cara aqui, tem ela, claro, melhor desenhado aqui no gráfico, né? Fiz um softwarezinho aqui para desenhar a parábola, mas essa é a ideia. Tem aqui as raízes marcadas, 1 e 3, e o vértice, certo? Eu venho aqui, então, vou colocar aqui, ó. Esses caras aqui são as raízes. Esse cara e esse cara, 1 e o 3. E aqui eu tenho o vértice. Aqui é onde que eu faço a voltinha. Ok ou não? Então, observe que eu estou construindo um conjunto de ferramentas para a gente estudar o gráfico, né? Agora, olha só. Outra coisa que eu vou adiantar para vocês, que vai ser útil, é o seguinte. O elemento A da função, que é esse carinha aqui, ó, ele me diz se a parábola é concavidade para cima ou para baixo. Se o A for positivo, a parábola é virada para cima. Se o A for negativo, a parábola é virada para baixo, certo? E daí, vamos fazer um exemplo onde isso aqui tem alguma utilidade? Vou pegar aqui, ó. Aqui tem explicando, né, concavidade. Próxima aula eu falo melhor disso aqui, de concavidade. Lembrando que vocês precisam completar essa aula assistindo os vídeos que eu postei, tá? Eu quero pegar um exemplo aqui de máximos e mínimos. Eu quero fazer esse exemplo aqui, ó. Uma tela, ele tá feito, tá aqui o exemplo resolvido e aqui ele tá resolvido, tá bom? Tá resolvido. Mas vamos fazer ele juntos, tá? Vou pegar aqui e vou copiar isso aqui. Jogar lá no quadro branco.
Copiei. Limpei o quadro. Colei aqui. Vou aumentar um cadinho. Já deve dar para ler aí melhor. Então vamos lá. Vou resolver esse exercício aqui. Ó, uma tela retangular com área de 96 centímetros quadrados tem uma largura 1,5 vezes a sua altura. Quais são as dimensões dessa tela, o tamanho dessa tela? Entenderam isso? Vamos começar a desenhar. A melhor maneira é tentar desenhar. Eu tenho um retângulo, né? Uma tela retangular. Estou cercando, fazendo um cercado retangular. Nosso primeiro problema aqui. Um retângulo. Aqui está dizendo que a área desse retângulo é 9.600. Então, a área é 9.600 centímetros quadrados. Ele está falando que a largura é 1,5 vezes a altura. O que significa que a largura é 1,5 vezes a altura? Olha, eu nem sei o tamanho da altura. Vou chamar de x aqui que eu não sei. Mas, pelo que o problema está dizendo, se a altura é x, a largura vai ser 1,5 vezes, 1,5 vezes x. Tudo bem ou não? Até aqui tá ok? Deixa eu ver lá o chat, se alguém... Professor, você explica de novo? Explico. Vamos lá. Aqui tem a interpretação de texto aqui é o seguinte. Esquece essa primeira parte aqui da área. Esquece essa parte aqui da área. Concentra no seguinte. Concentra em... Eu tenho um retângulo. E a largura é 1,5 vezes a altura. Se eu digo o seguinte, olha, você tem 1,5 vezes alguma coisa, eu não sei o que é a coisa, mas eu sei que aquela coisa eu vou multiplicar por 1,5, por 1,5, não é? Então, se a altura eu não sei, eu vou chamar de x. Tá aqui o x, né? Ó, a altura aqui. Vou fazer o seguinte. Altura, né? X. A largura é 1,5 vezes. Então, 1,5. Ok? 1,5, alguma coisa que eu não sei, mas é 1,5 vezes essa coisa. Tudo bem ou não? Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a área aqui vai ser 1,5x, que é a base, vezes x, igual a 9.600, né? Isso aqui vai ser, então, 1,5x ao quadrado, 9.600. Agora é só resolver essas continhas. Você pode usar a fórmula de Bhaskara, mas aqui não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Vou resolver da seguinte maneira. O que é 1,5? 1,5 eu posso pensar como sendo 3 sobre 2. 3 dividido para 2 dá 1,5, né? Então, substituir aqui. O de baixo passa para cima multiplicando, e quem está multiplicando passa dividindo. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 2 vezes 9, deixa eu fazer aqui, 9.600 dividido por 3. Aí, fazer essa continha. 9.600, 9.000 dividido por 3 vai dar 3.200. Então, simplificando aqui, isso aqui dá 3.200. Opa, eu falei 3. 3.200. Então, tenho
2 vezes 3.200, certo? Isso aqui dá 6.400. X ao quadrado dá 6.400. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 6.400? 80. Certo? 80. Então, a resposta aqui é 80. Ah, eu quero verificar, então vamos verificar. Pensa só, 80. Pensar no meu retângulo aqui, 80 de altura. 80 vezes 1,5 dá quanto? 80 vezes 1,5 dá 120. Isso aí. 120. Então, a área seria o quê? A área vai ser igual a 120 vezes 80. 0, 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. Ó, é exatamente o nosso número. Ok ou não? Ó, o nosso número aqui que eu estava te tampado. Essa é a ideia aí do probleminha. Tudo bem? Fizemos aí o nosso primeiro probleminha de equação do segundo grau. Vou tentar guiar vocês agora no estudo aqui. O problema que eu postei aqui para vocês resolverem, essa data está errada, tá? Vou mudar para botar para segunda-feira, tá? Para quarta, mas tem que ser segunda-feira. Eu vou corrigir isso, tá? Essa data aqui está errada. O problema que eu coloquei para vocês resolverem é um problema que fala sobre lucro. Tá aqui o problema, certo? Esse aqui é o exercício. E aí, esse lucro ele fala sobre número máximo e número mínimo. Lucro máximo e lucro mínimo. Para resolver isso aqui, vocês vão precisar assistir esses 3 primeiros vídeos, tá? Ele fala aqui, função quadrática, primeiro vídeo, função quadrática, máximos e mínimos. E aí tem 2 exercícios aqui, tem resolução de exercício parte 1 e parte 2. Então, vocês vão precisar assistir esses vídeos, tá? Para poder fazer a tarefa da semana aí. Ok ou não? Ok, professor. Então, como vocês sabem, né? A educação ela é a distância semi-assíncrona. Então, tem a parte síncrona, que eu explico algumas coisas, tiro dúvida de vocês, e tem a parte que vocês têm que assistir o vídeo aí e trazer dúvida também, né? Porque tem que, como eu já falei para vocês, vou repetir, a melhor maneira de não ter dúvida é não estudar. Quem não estuda nunca tem dúvida, nem consegue ter dúvida. Então, se você tem dúvida, eu sei que você estudou. Tá? Então, essa é a ideia aí, que vocês estudem aí para a gente tirar dúvida na próxima aula. Ok? Ok, professor. Ok, professor. Então é isso aí, encerramos aí por hoje, pessoal. Mais alguma questão? A Laila botou aqui um kkk e eu nem sei o que é. Não consigo acompanhar o chat. Revisão da prova, para quem tirou nota. Oi? Você podia dar outra prova para quem tirou nota abaixo de 6, né? Cortou, desculpa, Edilberto. Cortou sua fala. Você podia dar Ele outra prova para quem tirou menos de 60. Ah, outra prova, recuperação. Vai ser no Uhum. final do semestre. Não, imagina, não dá para dar uma prova, recuperação. Prova, recuperação. Nem tem tempo para isso. Né? Não tem como. É no final do semestre, é prova de recuperação. Mas aí você tem que ir estudando. Né? Eu postei aqui a solução da prova, se eu não me engano. Postei aqui, ó. Tá postado. Então tem a prova, no outro dia eu postei aqui a solução. Você tem que dar uma olhada lá na solução. E aí a professora não entendia a solução. Aí você me pergunta. E aí eu tiro a dúvida aqui, nesse nosso encontro síncrono, tá? Não é... Tem que ter
um esforço aí dos dois lados, tá? Senão a gente não anda, não. Não adianta só eu fazer, já expliquei. É igual academia. Olhar os outros malhar não deixa ninguém forte. Professor, Oi? você tinha simplificado 1,5. Você colocou 3 sobre 2. Aqui. Aqui? É, Aqui na fração aqui, né? Do x ao quadrado. Aqui, não é? sim. Essa simplificação aqui é dúvida? Não. No Você multiplicou? 1,5 vezes x ao quadrado, você colocou... Ah, aqui, né? É, 1,5 é 3 sobre 2. Eu penso 3 sobre 2, assim, 3 dividido... Você tem R$3 para dividir para duas pessoas, dá 1,50 para cada um. É assim. entendi. Ok? Obrigado. Se você quiser, você pode pensar assim. Eu acho mais complicado, mas você pode pensar assim, ó. 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10. Simplificando por 5, se eu dividir por 5 em cima e embaixo, eu vou ter 3 sobre 2. Mas é muita matemática para pouca coisa aqui. Prefiro pensar assim, ó. É 1,5, qual a fração? Se eu pegar R$3 e dividir para duas pessoas, dá 1,50 cada um. Então, 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Aí o 2 está aqui dividindo, passou para cima multiplicando, e o 3 está multiplicando, passou para baixo dividindo para resolver aqui. Ok? Ok, obrigado, professor. Beleza. Professor, Oi. e quando o resultado do delta dá negativo? Boa. Quando o delta dá negativo. Cenas dos próximos capítulos. Brincadeira. Quando o delta dá negativo, significa que você não tem solução. Deixa eu pegar aqui, ó. Na verdade, a gente vai falar disso mais para frente, tá? Tem outros exemplos. Eu estou contando que vocês vão ler essa apostilinha, tá, gente? Por favor, lê a apostilinha. Aqui tem o que a gente vai falar, que é o estudo da função. Então, tem concavidade da parábola para cima e para baixo, igual eu falei rapidamente, tá? E aí depois sobre o delta. O delta é uma raiz quadrada, estão lembrados? Aqui, ó. O delta, ele está aqui dentro. Cadê o delta? Da função, aqui, ó. O delta é esse cara aqui dentro da raiz quadrada. Se ele for positivo, a raiz vai ter duas soluções, por causa do mais ou menos. Se ele for zero, eu só vou ter uma resposta, porque mais zero e menos zero é a mesma coisa. E se ele for negativo? Se ele for negativo, eu não consigo tirar a raiz quadrada, eu não consigo calcular a raiz quadrada. Então, não tem raiz. A equação não tem solução, não tem raiz. E aí o que acontece? A equação, quando ela não tem raiz, ela não encosta no eixo y, ela fica meio como se estivesse flutuando. Ok? Aqui no eixo y, tá vendo aqui? Sim. Aqui tem um exemplo, ó. O delta é a mesma coisa que discriminante, tá? Ó, quando ele for menor do que zero, tá aqui. O que acontece? Quando ele for menor do que zero, aqui tem um exemplo. Ó, o b aqui vale menos 1, o 4 é da fórmula, e o 1 aqui é o A, e o C vale 2. Aqui dá menos 7. Se é menos 7, eu não tenho raiz aqui. Não existe raiz, não há raízes. Certo? Se não há raiz, o gráfico fica flutuando, ele não encosta no eixo X. Tudo bem? Sim, entendi, obrigada. Aí você pode dar uma olhadinha lá. Tanto na apostilinha, quanto aqui nos exercícios de gráfico, desculpa, nos vídeos de gráfico aqui. Tá? Então, os vídeos são para complementar a nossa aula. Ok ou não, pessoal? Ok, professor. Ok, professor, ok. Então é isso aí. Então encerramos aí por hoje. Boa noite, boa semana para vocês aí. E firme aí nos estudos, tá? Quem não foi bem na primeira prova ou perdeu a primeira prova, dá uma olhada lá na solução que eu já postei, tá? E aí dá uma estudada para a gente tentar recuperar mais para frente, certo?
mas depende de vocês. Então é isso. Boa noite, pessoal. Valeu, Tchau. pessoal. Boa noite. Ô, Boa tchau. noite. Até a próxima. Tchau. Parar a gravação aqui.